Final de jogo CRB 1, Vasco 1. Levamos o jogo em vantagem até o 46º minuto do segundo tempo e cedemos o empate. Vanderlei Luxemburgo sempre disse o seguinte: chegou aos 45 minutos, o jogo acabou, tem que cair, tem que simular, tem que jogar a bola para o lado, tem que prender essa bola. Não tem mais jogo. É inadmissível um time, entre aspas, com a experiência do Vasco, ceder o empate aos 46 minutos do segundo tempo, necessitando obrigatoriamente de vencer o jogo. Falando aqui da contratação do Nenê, que foi, na minha opinião, muito boa, porque ele deu uma movimentação diferente para o Vasco, mostrando aí que mesmo aos 40 anos, joga com uma perna só. Então, acredito que tenha sido, sim, uma boa contratação o Nenê, porque ele vai ajudar muito pela sua liderança técnica e pela sua experiência. Mas, amigos, a cada jogo que passa, as nossas chances diminuem. Futebolisticamente falando, o Vasco não consegue o acesso à Série A. Mas matematicamente ainda temos chance. E assim seguimos aqui, documentando tudo, falando tudo para vocês sobre os jogos e sobre a expectativa de um Vasco melhor. Eu não entendi por que o Diniz entrou com o Marquinhos Gabriel, mas vá entender cabeça de treinador. Todos os anteriores insistem com o Marquinhos Gabriel. E o Marquinhos Gabriel nunca joga bem. Eu tinha expectativa de que o John Sanches pudesse estrear. Ele tem velocidade, é forte, mas não estreou. Ele também não quis colocar o Valber ali na zaga por algum motivo, que eu não vou questionar aqui. Esse jogo era um jogo de 3 pontos. E você pode colocar esse empate aí na conta do Gabriel Peck, que teve aquela chance clara e não conseguiu marcar. Semana movimentada aí no Vasco, marcação do julgamento aí do processo dos Templários, e ficou marcado para o dia 28, e todo torcedor fica naquela expectativa de que a justiça possa devolver o Vasco para o seu torcedor. Eu não alimento essa expectativa porque eu sei que neste país, ainda mais se tratando do TJRJ, que é alvo de investigação da Operação Lava Jato, eu fico sempre com o pé atrás. Eu acho que tem um jogo de interesses ali, tem venda de sentenças. É isso aí, a Lava Jato já divulgou que tem juízes e desembargadores envolvidos aí nesse esquema de venda de sentença. Então eu não alimento aqui no grupo muita expectativa com relação a isso. Eu alimento, sim, que o torcedor deveria cobrar do presidente do Vasco, cobrar muito essa diretoria golpista por tudo que vem fazendo ao Vasco da Gama. Então isso eu prego aqui no canal e eu vou sempre dizer isso aqui, pedir para que todos nós tenhamos um pouco de dignidade, um pouco de vergonha na cara e sejamos honrados e dignos e vamos à luta aí para poder tentar salvar o que restou desse Vasco da Gama. Com relação a essa partida aí, lamentável que o empate tenha saído aos 46 minutos, mas o Vasco repete os mesmos erros. A bola aérea é um Deus nos acuda. O Vasco joga no limite o tempo todo, joga ali quando está vencendo, é 1-0, um placar apertado, não pode errar e sempre erra pela má qualidade dos seus jogadores. Eles não conseguem jogar sem cometer uma falha grave. E aí acabou cedendo esse empate numa falha de marcação. Eu lamento muito, torcedor, mas na minha opinião,
Vou torcer, porque ainda existem chances matemáticas para o Vasco, mas vejo muita dificuldade do Vasco voltar à Série A este ano. Tomara que eu esteja enganado e que o Vasco me mostre o contrário, para que eu possa ter pelo menos um pouquinho de prazer e de alegria com relação a esse time, que há muitos anos tem me entristecido, e eu acredito que entristecido toda a torcida vascaína. Ainda tem aí os passadores de pano para esse Salgado, que para mim é um picareta, um velhote que deveria estar com seu chinelinho em casa, sujando a sua biografia toda aí nessa presidência do Vasco por puro orgulho e vaidade. Jamais seria presidente do Vasco porque não tem carisma, porque não tem competência, se não fosse através de um golpe, através do tráfico de influência aí nos tribunais. Lamentável que estejamos aqui nessa condição falando sobre isso mais uma vez. Mas o Vasco empatou o jogo, o Vasco não consegue engrenar e a gente fica muito abatido e muito amargurado com tudo isso que acontece. Até quando, torcedor, que sofreremos tudo isso? O Vasco ficou muito pequeno, o Vasco é timinho que envergonha o torcedor, e a gente já senta na frente do televisor e já ficamos ali esperando o pior. E tivemos sorte hoje que o jogador estava impedido naquele primeiro gol que foi anulado, porque senão teria sido vitória do CRB.